Sejam bem-vindos, meus irmãos, ao nosso Evangelho, onde nos reunimos para o estudo do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje com um tema muito especial. O tema de hoje será a família, né? E o Evangelho, a importância da família e do Evangelho em nossas vidas, em nossa evolução espiritual. Vamos dar início ao Evangelho de hoje lendo uma mensagem do livro Ceifa de Luz de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, no mundo afetivo. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos amar uns aos outros. Esta está na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 11. Reprovamos a violência e clamamos contra a violência. No entanto, na vida de relação, muito raramente nos acomodamos sem ela, quando se trata de nossos caprichos. Muito comum, principalmente quando amamos alguém. Exigimos que esse alguém se nos condicione ao modo de ser. Se os entes queridos não nos compartilham gostos e opiniões, eis-nos irritadíssimos ou estomagados, reclamando contra a vida. Todavia, a paz da alma requisita compreensão, e a compreensão conhece que cada um de nós tem a sua área própria de interesses e de ideais. A natureza é um monstruário dos recursos polimorfômicos, com que a sabedoria divina plasmou a criação. Todas as flores são flores, mas o gerânio não tem a característica do cravo, e nem a rosa as da violeta. Todos os frutos são frutos, mas a laranja não guarda a semelhança com a pera. Além disso, cada flor tem o seu perfume original, tanto quanto cada fruto não amadurece fora da época prevista. Assim também as criaturas. Cada pessoa respira em faixa diversa de evolução. Justo nos detenhamos na companhia daqueles que sentem e pensam como nós, usufruindo os valores da afinidade. Entretanto, sempre que amarmos alguém que não comunga a onda de nossas ideias e emoções, abstenhamo-nos de lhe violentar a cabeça com moldes em que se nos padroniza a vida espiritual. Deus não dá cópia. Cada criatura vive em determinado plano da criação, segundo as leis do Criador. Amparemo-nos para que em nosso setor de ação pessoal venhamos a ser nós mesmos. Respeitemo-nos mutuamente e ajudemo-nos a ser uns para os outros o que o Supremo espera que nós sejamos. Uma benção. Mestre amado querido, estamos nesse encontro de corações, buscando, através desse estudo, nos alimentarmos, tornarmos pessoas melhores, buscarmos a compreensão de todos esses infortúnios, de essas alegrias que envolvem as famílias de hoje. Buscamos, através das estender esse conhecimento aos nossos lares, fortalecendo assim nossas famílias, buscando o nosso equilíbrio emocional, a compreensão daqueles que amamos, daqueles que ainda não aprendemos a amar. Que esse Evangelho possa chegar a todos que têm acesso às redes sociais, através dos grupos que administramos, Prece Espíritas Allan Kardec, Reflexões Diárias, Caminho da Espiritualidade, do canal Reflexões Diárias do YouTube, do grupo Reflexões Diárias de Portugal, da página Osmar Pires, dos grupos de WhatsApp Allan Kardec, Reflexões Diárias, dos grupos de estudo de tratamento espiritual, dos Messenger, todos os nomes que colocaram em oração,
todos aqueles que foram anotados, que não foram anotados, todos aqueles que o pensamento chega, as famílias dos administradores dos grupos, a família de todos os integrantes do grupo, enfim, olhe por cada um que consiga de alguma forma ter acesso a esse Evangelho. Que esse Evangelho possa ser a luz em cada lar, em cada ambiente, fortalecendo a compreensão desses grupos familiares sobre a importância do Evangelho, sobre a importância do amor, sobre a importância do perdão, sobre a importância da compreensão dos valores que cada um traz depositado em seus corações. E que possamos, todos reunidos nesse instante, iniciarmos esse Evangelho com os nossos sentimentos nobres, puros e elevados. Graças a Deus. O Evangelho e a família. Hoje nós vamos falar um pouco de toda essa estrutura, né, segundo a visão espírita sobre a família. Deus é maravilhoso demais e nos propicia a oportunidade de convivermos em grupos familiares, sempre no intuito de buscar a nossa evolução espiritual, agregando a nós aqueles irmãos que compartilham nossas jornadas, os mais avançados, uns menos avançados, mas sempre através da família temos a oportunidade de, em grupos, irmos evoluindo, irmos amando, irmos aumentando esse grupo de convívio para ser a família humana, todas filhas do mesmo Pai. No livro A Gênesis, diz que foi criado o macho e a fêmea, e que a fração masculina, ao se unir com a fração feminina, forma um novo ser. Ou seja, para a união desse novo ser depende da fração masculina com a fração feminina. E que esse novo ser, por ser diferente dos outros animais, os outros mamíferos principalmente, já nascem, começam a andar e logo estão acompanhando os bandos, a dependência dos pais são muito curta. Mas nós, seres humanos, não. A dependência nossa para com o Pai é um processo muito longo, é demorado. E isso faz com que esse novo ser que chega na dependência desse Pai, e não só desse Pai, mas desse grupo familiar que envolve esses pais, avós, tios, irmãos, o período de convivência é muito grande. Com isso vai se criando vínculos, Esse ser que chega começa a criar vínculos com todos esses que fazem parte desse grupo familiar. Deus poderia arrumar outras formas, de reprodução humana, mas Ele escolheu essa forma de um casal, de um grupo, para que pudessem, através de duas pessoas, gerar uma terceira. E que essa terceira seria dependente desses dois, ou seja, praticaria a união maior desses dois em prol de um terceiro, criando vínculos, ampliando a quantidade de vínculos que nós temos. Então a família tem essa finalidade, de unir pessoas, de criar vínculos, de aproximar espíritos. Essa é a grande finalidade de nos tornarmos irmãos. E com o processo reencarnatório, onde vamos passando por várias e várias vidas, a quantidade de vínculos que vamos formando, que vamos agregando, vai se tornando enorme. E com isso nós vamos ampliando esse rol de espíritos simpáticos, às vezes não tão simpáticos, de missões iguais, de missões diferentes, mas sempre no aprimoramento, sempre na busca da nossa evolução espiritual. E essa capacidade ela ainda se torna mais maravilhosa quando observamos que essas ligações elas vêm de encontro às nossas necessidades de crescimento espiritual.
Esses encontros de espíritos, ela vem para fortalecer a nossa evolução, vem para que nós possamos corrigir os erros cometidos no pretérito. Aí é a grandeza da instituição chamada família, para desenvolver toda a humanidade, porque através da família nós reparamos erros pretéritos, crescendo e ajudando e sendo ajudado aos outros para que ambos possamos crescer, né? Segundo a doutrina espírita, né, ela fala assim que a família, né, se forma basicamente assim por três laços de natureza, né? A primeira natureza da família são as famílias que se formam a partir das almas mais primitivas, de espíritos que ainda não estão no início das vidas corporais, que tiveram poucas existências, que não têm passado de grandes realizações, que estão no início das suas jornadas humanas, né? Estão ainda desenvolvendo as suas condições intelectuais e morais, né? E essas famílias, ou seja, ela tem mais base, elas são formadas mais por atração de sintonia, né? Porque são espíritos ainda em formação, não têm convivências de famílias anteriores. Com isso, elas formam pelas natureza das provas. Ou seja, o vínculo dessas famílias é pela natureza da forma, das provas, né? Dando-lhe a oportunidade de formar família. Ou seja, como são espíritos jovens em formações, eles vão se agrupando por sintonia e de acordo com a natureza de suas provas, eles começam a agregar famílias. Não são por vínculos do passado. Então, determinadas provas fazem com que espíritos se agregam. Então, esse seria talvez o primeiro modelo assim de família da raça humana, né? Que tiveram, pois eles não tiveram muitas relações ou nem tiveram relações anteriores. Por isso que esses laços, né, são os primeiros laços desses espíritos que ainda não estão bem formados moralmente e intelectualmente. Aí eles formam, então, pela natureza das provas. Mas a mesma situação de naturezas da prova não necessariamente pode vir só em espíritos primitivos. Nas famílias atuais também, elas podem ter também laços pela natureza das provas. Exemplo, né? Porque às vezes nós falamos, então passou essa etapa, não vai voltar? Não, pode. Porque às vezes determinados espíritos têm que passar por determinadas provas e essas provas são auferidas a determinadas famílias que têm a mesma necessidade que esse espírito. E não necessariamente esse espírito tem algum vínculo com aquela família. O vínculo passa a ser a prova. Determinada prova, aquela família tem que passar e aquele espírito tem, porque a família original dele, que ele seguia, às vezes não vai ter aquela prova que ele tem que passar. Então ele se desvincula daquela família e vai a outra família, mesmo que essa outra família já esteja mais evoluída, né? Mas que se junte a ela pela natureza das provas. Também essa é uma forma da natureza das provas. Vamos dar um exemplo assim, né? Às vezes uma mulher que devido a alguns desenganos nas suas vidas pretéritas, cometeu exageros sexuais, cometeu abortos, ou algo que leve ela, por exemplo, a não ter filhos, né? E o que ocorre com isso? Ela vai ter uma dificuldade numa vida futura. Como ela, no desencarne, passa por todo aquele processo, e aí ela se prepara novamente para vir querer ter filho, porque ela sabe que cometeu erros que impedirão ela de talvez ter filho por um tempo, talvez de ter filho numa próxima vida, mas ela vem com aquele desejo, aquela ânsia de ter filho. Chegando aqui,
ela vai precisar de algum espírito que queira vir como seu filho. Mas aquele grupo que ela está vivendo, talvez não tenha um espírito na mesma característica. Aí então vai entrar aqueles outros espíritos que também, de alguma forma, conduziram errado suas vidas, cometeram suicídios, cometeram abusos de bebidas, de vícios, de todos os tipos de excessos que prejudicaram muito o seu perispírito e que dependerão de mais vidas para o ajuste do seu perispírito para poder nascer. Então, esse espírito, pela natureza da prova, que não é desse grupo familiar, vai vir para ser filho dessa mulher. Provavelmente haverá aborto, né? Esse espírito não vai dar sequência. E aí aquilo que nós aqui muitas vezes reclamamos de Deus, olha, mas pelo olhar material, né? Mas ela queria tanto ter um filho, necessitava tanto, mas não consegue, já teve um aborto, já teve 2 abortos, como Deus permite uma paixão tão grande e doida para ter filho e não consegue. Aí entra o lado espiritual que às vezes nós não temos acesso. Essa mulher precisava passar por isso, para ela poder valorizar a maternidade, coisas que em vidas passadas ela não valorizou. E esses espíritos com má formação necessitava desse corpo físico para vir ter uma oportunidade de começar a reparar o seu perispírito, porque cada vez que ele vem por esse processo, que ele acaba deixando as suas impressões no corpo, esse bebê. Então, quando há esse aborto, ele volta, mas já volta um pouco melhor. Algumas das impressões negativas dos problemas começam a ficar nos corpos físicos. Então ele vem, abortado uma vez, 2, 3, dependendo da extensão, e cada vez que isso acontece, o seu perispírito vai recuperando. Então a misericórdia divina, até nessas condições, ela trabalha corretamente, ou seja, a perfeição existe em todos os sentidos. Aos olhos materiais, é uma dor, é um sofrimento, aos olhos espiritual é uma corrigenda para os dois, tanto para a mãe como para os filhos. Então, pela natureza das provas, não ocorre só nas famílias iniciais, podem ocorrer também nas famílias atuais. Deus sempre misericordioso, né? Também, aquela mulher que fez, que aconteceu, esse aborto, ela fica mais assim preocupada, vai cuidar mais do seu corpo, vai cuidar mais da próxima gestação para que dê tudo certo. Ela envolve mais amor numa próxima gestação. Então, essas dificuldades que oram chegam sempre tem um porquê, sempre é o educandário, né? Que a misericórdia divina nos permite que cheguem até nós para a nossa evolução espiritual. Mas também temos agora, então vamos falar agora de um segundo grupo de família, que é as famílias que se formam por laços do passado, em função ou de laços positivos que criamos nas vidas pretéritas, né? Porque essas famílias são já uma sequência, né, de criação de várias famílias da natureza das provas. Iniciamos da natureza da prova e já entramos por esses que formam pelos laços passados. Mas eles podem ser de famílias que têm o mesmo desejo, né, que é por sintonia, e podem ser também por aqueles que não têm a mesma sintonia, porque com a criação das famílias de natureza, os grupos, o que das provas da mesma natureza, dela vai gerar espíritos simpáticos e espíritos antipáticos, né? Porque naquela primeira convivência vai começar então a formação das famílias e dela vão gerar vários espíritos que serão simpáticos, mas também em decorrência dessa convivência, alguns espíritos serão antipáticos. Vamos falar então agora desses espíritos
que são simpáticos, né? Então, esses laços de afetos, né, depois da família passar por aquele processo inicial, alguns terão essa simpatia, né? Outros terão antipatia. Então, quando vamos fazer a nossa programação nas próximas reencarnações, que nós já somos almas mais experientes, não somos tão primários, né? Já começamos a nossa evolução mais rápida, a família começa a mudar, ela começa a sair então das naturezas da prova e começa com os laços de afinidade. Aí o espírito ele começa a ansiar pelo encontro das almas que lhe eram afins, que lhe eram cara, que ele conviveu, né? Aí surge então as famílias com os entes do passado, as que tiveram experiências positivas. Qual de nós não gostaríamos hoje de nos encontrarmos no futuro com entes que nos foram caros, pais, avós, irmãos, esposo, marido, filho, né? É comum que quando chega às vezes determinadas crianças em nossas famílias e que encontramos uma ligação muito forte com aquela pessoa, avós que encontram uma ligação com o neto grande, pais, que a gente percebe que já tem uma sintonia de harmonia, de paz com aquele ser que chega, qual com a presença da geração dele no ventre da mãe, ele já traz aquela harmonia no lar para determinadas pessoas, ou seja, são espíritos que nos foram caros em vidas passadas e que retornam para essa vida atual para partilhar conosco dos seus desejos, das suas vitórias, do seu crescimento, né? Do seu crescimento. E existem, por outro lado, né, os que foram antipáticos. Daqui a pouco a gente vai falar que são aqueles que nós não tivemos bom relacionamento no seio familiar e que nós não perdoamos, tivemos conflitos, mas não nos aprendemos a amar. E a lei é clara, a lei espiritual. O amor é a base de tudo. O amor salva multidões, o amor acolhe, o amor que nos leva a patamares elevados. Quando deixamos de amar, começa a haver esses conflitos que convergem nessas antipatias que podem se extinguir com esses grupos familiares, levando dores, levando angústia. Em resumo, é a falta do amor que pode criar todos esses empecilhos. E aí, quando nós chegamos no plano espiritual, e lá nós vemos então os erros, os enganos, e aquilo começa a nos incomodar. E esses erros nos impedem de sermos plenamente felizes. E aí então o espírito que já tem uma maturidade, ele começa a buscar no processo reencarnatório a reparação desses erros cometidos e a reconciliação com esses espíritos que não foram afins, que foram desafetos, devido à não aplicação correta da lei do amor. E aí nós pedimos, em alguns casos, com os reencontros com esses desafetos, para buscarmos a nossa felicidade. Há também casos que somos orientados pelos espíritos benfeitores que faz esse planejamento para que nós tenhamos esse acerto. Muitas vezes são desafetos pequenos, outros grandes que tornaram-se ódios, né? E isso gera, num primeiro estágio, para alguns, um mal-estar, por não aceitar pacificamente essa condição de trazer para o seio da família, de conviver como pais, como filho, como os irmãos, aqueles que num passado foi parentes, mas que se transformaram pela falta do amor em inimigo. Então, toda aquela sensação que inicialmente nós sentimos para aqueles entes queridos, quando chega nesse outro, é o contrário. Muitas mães sentem necessidade de fazer aborto, os pais não aceitam, sentem mal, sentem incomodado, uma gravidez complicada. Inverte-se todos os papéis quando é daquele bem-vindo. Isso também é muito comum nas famílias, né? Então, o que nós podemos ver? Quando nós voltamos então ao corpo físico, nós esquecemos, né, daquela programação espiritual.
E aí surgem as dificuldades desses irmãos que chegam para esse reajuste conosco. Quando essas dificuldades chegam, começa a haver os conflitos, ou seja, nós reiniciamos erros que já cometemos na vida pretérita, que gerou todo esse mal e novamente nós permitimos, através da nossa condução, por não aprendermos a amar, por não aprendermos a respeitar, nós permitimos que os mesmos erros tornem a acontecer. E aqueles que vieram para que nós aprendêssemos a amar ou que nós ensinássemos eles a nos amar, acaba que muitas vezes esse conflito se estende para mais vidas ou até amplia, porque nós não conseguimos colocar em prática a lei do amor, de acolher aquela criança no seio da família, de dar o amor, de dar o amparo. Basta que essa criança cresça revoltada, muitas vezes se envolve com drogas e outros ilícitos, e a tendência de abandonar, de fugir desse problema, né? Então, essa nossa família hoje é baseada nessas três, aqueles que chegam pela analogia ali das provas, esses que são os nossos entes queridos e os nossos desafetos, né? Mas nós não devemos rotular nenhum deles. Aqueles que chegam pela natureza das provas deve ser que não conheço, deve ser o meu filho adotivo, vamos falar assim. Não, não necessariamente, porque às vezes um filho adotivo é seu filho verdadeiro, de, de um ente querido que já te foi caro em vidas passadas, do seu grupo familiar, mas que, devido a algumas experiências que ele teve que passar pela natureza da prova em outro grupo, e depois retorna ao seu grupo familiar novamente através de uma adoção. E aquele que foi seu filho legítimo, biológico nessa vida, pode ser um por analogia das provas, né? Pela natureza das provas, porque ele precisava de passar por algumas dificuldades que seu grupo familiar ia oferecer para ele no crescimento espiritual. Então, todas as vezes que nós vamos rotular, esse é meu desafeto, porque eu não dou certo com ele, aquele sim, eu dou bem, eu quero esse desafeto, eu quero a distância dele, eu sei que ele é meu desafeto nessa vida, devo ter feito alguma coisa muito mal na vida passada, ou ele me fez, não deu certo, eu quero distância. Toda vez que nós pensamos dessa forma, ou até expomos, até falamos, né? Eu não dou bem com você, eu quero que você some daqui, eu não quero mais você na minha vida, nós estamos incorrendo no mesmo erro novamente que já cometemos no passado. Em qualquer caso, seja por natureza das provas, seja por entes queridos, seja por desafeto ou por afeto, sempre há a única solução que é amor. Não existe outra solução. O amor é a única solução que irá resolver o problema da família. Paciência, humildade, compreensão, serenidade, buscar através do exemplo dar uma condição de vida melhor, de respeitar, de entender, de mesmo com todas aquelas dificuldades que geram esses conflitos, mantermos serenidade. E como que nós vamos conseguir serenidade? Através do nosso Evangelho, através do amor, dos exemplos de Cristo. E com esse exemplo de paz, de serenidade, de hombridade, de intelectualidade, de moralidade que nós conseguimos passar para esses irmãos, haverá sempre uma condição de melhora. Agora, é individual, cada um vai receber segundo o seu merecimento. Se mesmo com tudo isso eles continuarem o caminho dele, o importante é que nós façamos a nossa parte, né? Esse será o nosso presente. Agora, também existe uma outra situação, que às vezes é confundida, né? Ou mal interpretada. É meio que natural que nós temos aquela assim, eu fiz um mal para fulano nessa vida, eu crio um débito com esse fulano. Então, eu terei que reparar esse erro a essa pessoa. Ou seja, o débito automaticamente é criado com a pessoa e não com a lei divina. E é um erro de interpretação, porque esse débito, ele não é criado com a pessoa, ele é criado com a lei divina e comigo.
Eu faço mal, eu crio um débito comigo, não com o outro. E eu faço mal, eu crio um débito com a lei divina. Eu só vou criar um débito com o outro se aquele outro aceitar o mal que eu fiz, né? Porque se ele não aceita o mal, se ele me perdoa, se ele exime eu daquele mal, ele corta esse vínculo comigo. Ele não necessariamente tem que vir comigo numa próxima reencarnação para que eu possa ressarci-lo. Porque ele não se sentiu ofendido, então eu não tenho um débito com ele. Mas terei sim um débito com a minha consciência que eu cometi errado e terei um débito com as leis divinas. E aí eu terei que reparar esse erro que eu cometi com ele numa outra família pela natureza das provas, mas não necessariamente com aquela pessoa que eu ofendi. Então é bom que a gente olhe com carinho por esse lado. Porque às vezes a gente fala, mas eu fui ofendido, agora na próxima vez ele vai vir comigo e ele vai ter que pagar tudo o que me fez. Sim, pode até acontecer. Mas se eu me sentir ofendido, se eu perdoá-lo, não. A partir do momento que há o perdão, eu corto esse vínculo. Ele não tem a obrigatoriedade de vir comigo mais. Mas isso só acontece quando é aquele perdão verdadeiro, aquele perdão puro, não aquele perdão da boca para fora, porque o perdão da boca para fora não vai te eximir de fazer o ajuste com esse irmão. Então nós temos que ter essa consciência. Por isso que o amor é importante em qualquer situação. Até nesses casos mais complicados, que nós se sentimos aviltados, ofendidos, agredidos, e aí fala, eu vou ter que vir outra reencarnação com essa pessoa? Você terá que vir, entre aspas. Se você mantém esse sentimento de ter sido agredido, de ter sido vítima, que o Espiritismo já nos mostrou que não existe vítima, né? Existe consequência das nossas atitudes. E aí o nosso orgulho, o nosso egoísmo nos impede de perdoar por nós nos sentirmos ofendidos. Então aí sim, nós criamos um débito entre ofensor e ofendido. E aí esses dois terão que vir para fazer o reajuste. Mas quando um dos lados, quando o ofendido não se sente ofendido e perdoa de coração, ele corta esse vínculo. Ele cortando esse vínculo, ele não tem mais a obrigação de vir com aquela pessoa, porque ele já se sente livre. Lógico, sempre frisando, isso tem que ser puro, de coração puro. Mas, em contrapartida, aquele que fez mal continua, porque o débito é dele, não é do relacionamento, é dele. E o débito é de uma infração divina. Então, ele terá que reparar esse erro com ele e com uma infração divina. Terá que voltar num outro grupo familiar que sofrerá a mesma natureza da prova que ele infringiu àquele que cometeu o erro. Mas existe ainda uma outra situação, né? Que é como são variáveis, né? Tudo na espiritualidade é variáveis. Eu me eximi desse erro, eu não preciso mais de voltar com aquela pessoa que me ofendeu. Mas, por uma missão, por um crescimento, eu tenho a opção de voltar com essa pessoa. Não porque as leis me obrigam a voltar com ela, mas por ser uma opção de ajudar, de resgatar aquele irmão que está caído. Vou dar alguns exemplos assim para a gente ter uma noção. Por exemplo, hoje, vamos falar de Gandhi, né? Quantas pessoas não magoaram Gandhi, não ofenderam Gandhi, não agrediram? Ele necessariamente não terá que vir reencarnado com aquelas pessoas que ofenderam ele para ver o reajuste, porque ele perdoou. A partir do momento que ele perdoou, o débito passa a ser daqueles que o agrediram. Aqueles que o agrediram terão, sim, pela natureza das provas, que reparar o erro e sofrer o que eles cometeram. Mas não necessariamente terão que ser contra Gandhi. Isso vai acontecer em outro grupo familiar que está necessitando desse mesmo aparato para buscar a evolução.
Temos exemplo de Santa Mônica, que acolheu seu marido há muito tempo, seu filho, nunca desistiu, orando, 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 né? E quantas outras mulheres que nós não vemos hoje, mulheres que se permitem vir com maridos difíceis, que sofrem flagelos, às vezes são agredidos, não só moralmente, sexualmente, financeiramente, né? De todos os tipos de abuso, excessos de bebida e tudo mais, mas ela está lá do lado, cuidando, tratando, dando remédio, cuidando da roupa, alimentando. E aí ela fala assim: mas se eu sair de perto dessa pessoa agora, quem vai cuidar dele? Ele vai afundar de vez e aí sim não tem ninguém para cuidar. Ou seja, são pessoas missionárias que vieram com essa missão de cuidar, de resgatar. Ela precisava de ter feito isso? Não, porque ela já tinha cortado esse vínculo anterior. Mas ela está vindo pela missão. Ela não desiste pela missão, porque a missão dela é ajudar aquele irmão. E isso nós vimos bastante acontecer nos meios familiares, principalmente com várias mulheres. Então, para que nós possamos compreender essas várias nuances dessa formação de espíritos, nós vimos que existem vários compromissos, mas que todos eles, de alguma forma, sendo obrigado ou não, passa pela nossa aplicação do amor. Quanto mais amor nós envolvemos, mais autonomia nós temos. Não só para agregar espírito simpático, como para resolver pendores do passado. E qual é a aplicação, então, que nós podemos fazer com esses que já convivem com nós hoje? Porque hoje nós já temos, todas as famílias têm os seus desafetos, né? Quase nenhuma família não vamos encontrar desafeto. E de que forma, então, que nós podemos aplicar nesses desafetos de hoje esse amor, se nós não temos ainda a paciência, a compreensão necessária? Nós devemos aplicar o Evangelho. Mas o Evangelho tem que ser aplicado corretamente, não da forma que muitas vezes se aplica, simplesmente chega no dia, faz o Evangelho e pronto. Acabou o Evangelho, volta todo mundo às suas atividades, mas não vive o Evangelho. O Evangelho não é só aquele ato material de sentar na mesa, fazer uma oração inicial, ler uma leitura do Evangelho, fazer um comentário, fazer uma leitura de encerramento e pronto. O Evangelho é feito para ser vivido, para ser alimentado, para ser colocado em prática. Essa é a finalidade do Evangelho no lar. Essa forma material, automática que é feita na maioria dos lares, é bom? Olha, é melhor que se não tiver nem o Evangelho. Mas às vezes não corresponde àquela expectativa que nós queremos. Ah, eu faço Evangelho no lar na minha casa, mas não muda. Porque é de forma autômata. Autômata, tá? É assim, só chega lá no dia, senta, faz o Evangelho e todo mundo continua com as suas atividades. Não muda. Aquilo não influencia em nada. Ou seja, do que está resolvendo para nós? Quase nada. Ajuda um pouco? Ajuda. Mas agora, quando eu passo a viver o Evangelho, quando eu passo a fazer parte daquele Evangelho, da mensagem que ele quer nos dar, aquilo começa a refletir em harmonia no meu lar. Né? Aí é a diferença. Muitas vezes nós vamos muito a igrejas, né, cultos e outros, para adorar Deus. Nós temos que amar Deus acima de toda coisa. Mas nós não podemos exclusivamente adorar Deus e esquecer da mensagem. Qual é a mensagem que Ele quer nos dar? Nós estamos vivendo a mensagem que Ele está nos passando ou não? Deus acima de tudo e pronto. Não tem mensagem. Eu só amo Deus e mais ninguém. Não, nós temos que ter acesso à mensagem, viver a mensagem, alimentar essa mensagem que Ele quer nos passar. E o Evangelho é um condutor dessa mensagem. Então, que possamos absorver mais o Evangelho, nos prepararmos com mais carinho para o Evangelho, as famílias buscarem se reunirem mais cedo, se unirem depois do Evangelho, conversarem coisas afins,
Não simplesmente aquele ato material de sentar, levantar, sentar e levantar e pronto, está encerrado. E colocarmos em prática no dia a dia toda essa vivência. Então, essa é a forma que o Evangelho pode ajudar as famílias. Mas mesmo assim, ainda terão alguns que terão dificuldades? Sim, terão. No Evangelho, se não me engano, no capítulo 10, né, fala da ingratidão por atos que nós somos cometidos, né? Às vezes nós falamos, mas eu fiz tudo e ele me paga com ingratidão. Sim, mas quando nós desistimos desses irmãos, que nós buscamos uma ajuda inicial, buscamos um filho, ajuda que ele é viciado em drogas. E aí chega um momento e fala, olha, eu desisto dele, não quero mais saber, que ele toca a vida dele, que eu desisti. O que acontece? Quando ele chega no plano, no desencarne, chega no plano que ele começa a cobrar, ele vai falar, bom, eu estou aqui, eu fali na minha prova, eu errei, mas eu não tive apoio também da minha família, porque a minha família desistiu de mim. Ela não quis continuar comigo. Então, não serviu muito aquela escola. Mas agora, quando você continua dando amor àquela pessoa, e amor, 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 e ele faz de tudo para ter ingratidão com o seu amor, e você nunca deixa de amar. Quando ele chega num plano reencarnatório, ele vai perceber que ele faliu por ele próprio, porque ele recebeu todo o amor, todo o amparo, e mesmo assim ele não teve força e faliu na sua prova. Mas aí aquele amor que ele recebeu vai se tornar um dínamo gerador de força para ele buscar a reparação do erro. Aí é a importância do amor na família. Então o amor é muito importante na família. O evangelho é importante que seja vivenciado. Então, fazendo assim um resumo do que nós vimos, é possível sim famílias se juntarem pela natureza das provas, é possível sim as famílias se juntar por afinidades, é possível sim se juntarem por desafetos. Pode haver os 3 casos na família, e a condição para a união de todos os casos é o amor, é o perdão, é a compreensão, que isso nos exime dessa dívida com esses que nos ofendem e nos permite caminhar mais livres. Mas mesmo com essa caminhada mais livre, nós podemos sim ter a opção de voltar para ajudar esses irmãos. E que o amor tem que ser prática sublime nos lares, nas famílias que encontram dificuldades, independente da receptividade do outro ou não. Nós temos que fazer a nossa parte. Nós precisamos de doar amor. Precisamos de viver o Evangelho. Eu desejo a todos vocês que consigam, né? Espero ter passado um pouco sobre família e o Evangelho para vocês, para não estender, para não ficar um áudio muito grande, né? Então eu vou, porque são ouvidos nos grupos de WhatsApp, no canal do YouTube, para não ficar algo muito grande, a gente vai encerrando por aqui. Eu espero que tenha conseguido passar de alguma forma uma explanação sobre a família, né, os moldes da família atual, e eu desejo a cada um de vocês que vocês tenham muito amor em seus corações, muita paciência, muita compreensão com aqueles que trazem dificuldade nas famílias, mas que o amor vai curar essas feridas, vai ajudá-los e que restaure cada um. E como vimos também, o perdão pode te eximir de um contato futuro com esses irmãos, porque se você não se sentir ofendido por ele, você corta esse débito com eles, né? Essa ligação. Então a importância do amor e do perdão em todas as nuances da família é fundamental. Jesus, mestre amado querido, estamos encerrando nosso evangelho de hoje, pedindo a permissão para colocar as águas para serem fluidificadas. Pedimos que estenda a mão sobre cada uma dessas águas, colocando nelas seus fluidos magnéticos, retirado das plantas medicinais, dos minerais, dos vegetais, da força do sol, da força da lua,
do seu amor. Mestre amado querido, que essas águas possam ser um lenitivo para as famílias que deram a beber, harmonizando, colocando paz, dando consciência, fortalecendo a fé de cada um para as decisões corretas, que todos possam se amar, que possam se compreender, que possam se aceitar. As dificuldades são inerentes e cada caso deve ser analisado, mas que o esforço tem que ser contínuo, que a dedicação tem que ser contínua, que os pais não podem abandonar seus filhos, que os casais permaneçam unidos dentro do limite da responsabilidade e que a família possa ser valorizada, essa instituição família que é muito importante na formação da humanidade. A humanidade não teria uma formação atual se não houvesse a valorização da família. Então, que a valorização da família possa chegar a todos os lares, das pessoas que vão ouvir esse evangelho e das que não ouvirão também. Graças a Deus. Pedimos ainda que ore para os doentes nos leitos de hospitais, para aqueles que caminham pela rua sem lar, pelos jovens perdidos nos vícios, abandonados, pelos idosos largados nos asilos, pelas crianças órfãos, por aqueles que cometeram erro, estão nos presídios, pelos pais desempregados que não estão conseguindo sustentar seus lares com a dignidade de um trabalho honesto, pelos casais que estão em conflito e que necessitam fazer o ajustamento para que possam conduzir a sua família e reconduzi-los ao caminho do bem, através do amor, através do exemplo. Gratidão por permitirmos mais esse Evangelho, Mestre amado. E que agora, serenando os nossos corações, possamos nos preparar para a oração de encerramento. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feito a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Porque teu é o poder, o reino e a glória para hoje e sempre. Que assim seja.